Olá, amigos! Hoje nós vamos falar sobre mundos habitados, atendendo a solicitação de uma amiga querida, Railda Aleluia, que faz parte lá que acompanha a gente no grupo de estudo das obras básicas lá do canal. E ela pediu para a gente falar um pouquinho, fazer uma reflexão sobre esse tema, mundos habitados. Lembrando que a gente sempre embasa as nossas reflexões nas obras básicas e nas obras complementares. Também toda a literatura que a gente estuda da André Luiz, Emmanuel, Joana, Filomena de Miranda, Hermínio de Miranda, todos esses, né? É onde são embasadas as nossas reflexões. Que nós não temos a intenção de dizer o que é que a doutrina fala sobre esse tema. Para isso nós vamos lá à literatura, nós vamos aos livros para que a gente possa ver. Mas é a nossa interpretação sobre esses temas, sobre o que é que tem lá na codificação que trata desse tema que a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais e quais são as nossas reflexões, a interpretação que a gente dá do que está lá. Então, quando a gente fala em mundos habitados, a primeira coisa que vem à nossa mente é a fala do nosso mestre querido, quando ele diz: na casa do meu pai há várias moradas. Está lá em João, no capítulo 14, versículo 2. E a casa do pai é todo o universo. A casa do pai são todos os lugares, todo o cosmos, é tudo que existe é a casa do pai. Então, na casa do meu pai há várias moradas. Na linguagem ainda figurada, a forma como naquela época ele falava conosco, respeitando a nossa capacidade de entendimento. Mas na doutrina nós vamos encontrar, no Livro dos Espíritos, nós temos esse tema na pergunta 55, 56, na 172, temos em outras também, de forma mais geral, mais especificamente nessas. No Evangelho, o capítulo 3 vai tratar justamente disso. Há muitas moradas na casa do meu pai, e tem um item que trata a categoria de mundos habitados. Na Gênesis a gente vai encontrar no capítulo 6, no capítulo 11, no capítulo 12, e no Céu e Inferno, no capítulo 3, no item 11, também a gente vai encontrar sobre esse tema. Mas eu trouxe algumas pinceladas aqui para poder a gente construir a nossa reflexão sobre isso. Então, mundos habitados, né? Será que tem ou não tem? Mas já se chegou a outros planetas e o que foi que encontrou? Vamos lá, vamos começar fazendo lembrando que os espíritos falam, né? Quando Kardec pergunta se todos os planetas que circulam no espaço são habitados, a pergunta é sim. Sim, assim, ó, curta e grossa, sim. E aí ele vai complementando na pergunta dizendo que, né? E o homem da Terra está longe de ser, como crer, o primeiro em inteligência, bondade, né? Tem muito mais coisas lá na pergunta, vão lá na pergunta 55 do Livro dos Espíritos. E Kardec, ele faz uma consideração, né, dessa pergunta quando ele diz: acreditar que Deus vai colocar seres vivos circunscritos a um ponto no universo, que é o ponto onde nós habitamos, é pôr em dúvida a sabedoria de Deus, né? Por quê? Porque Deus não faz nada inútil. Então, ele deve ter destinado a esses mundos a uma finalidade mais séria do que apenas, no dizer de Kardec, recrear a nossa visão. Ou seja, é tão lindo a gente olhar através dos telescópios e ver aquela imensidão, né? Tantos planetas, constelações. É só apenas para isso? Não, né?
com certeza tem uma utilidade. Esses mundos, eles foram destinados, eles têm uma finalidade mais séria do que essa, do que agradar a nossa vista. Na pergunta 172 também, ele fala se todas as diferentes existências corporais se realizam na Terra. Os espíritos dizem não também, não. Nos diferentes mundos nós vivemos essas experiências. Então, de novo, dizendo que a vida, que o planeta Terra não é o único mundo habitado. Né? E aí a gente vai, mas como é que é? E se já foi em alguns, já chegou em Marte, já chegou, e não tem nada? E aí como é que fica, Sandra? Aí a gente volta para lá, se chegou lá e não viu nada, estava tudo vazio, não tinha nada. Aí a gente volta para a pergunta 36, quando Kardec diz se um vazio existe em alguma parte do espaço universal. Olha a resposta dos espíritos. Nada é vazio, não existe, não tem. O que parece vazio é ocupado por uma matéria que escapa aos seus sentidos e aos seus instrumentos científicos. Ou seja, a nossa capacidade de percepção, tanto a nossa quanto dos nossos equipamentos, podem não alcançar o que está lá. Isso não significa que é vazio. E aí, tem outra pergunta na 58, quando os espíritos dizem: além disso, nós nunca dissemos que todos os seres vivem da mesma forma e têm órgãos semelhantes aos dos homens. Em momento nenhum foi dito isso. Que é igual a essa Constituição e que se vive dessa mesma forma. Então, já que nós não dissemos que é assim, as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriadas ao mundo em que são chamados a viver. Então, quando diz assim, mas eles estão dizendo lá que existem diversos mundos habitados e que não existe vazio, e quando a gente chega lá, não encontra nada. E aí como é que fica? E Kardec não disse que se a ciência comprovasse, a gente ficasse com a ciência e não com o que os espíritos disseram? Mas os espíritos disseram também que a constituição dos mundos são diferentes e que nem sempre, voltando aqui, né, a nossa capacidade de percepção vai alcançar isso. Por quê? Porque ele pode ser constituído de uma matéria diferente da que nós conhecemos. Então, isso, além de escapar aos nossos sentidos, a gente não vai conseguir perceber, também não será alcançada ainda pelos nossos instrumentos científicos. E outra coisa, será que quando a gente está entrando nesses mundos, ou observando esses mundos, nós estamos entrando pela porta certa? Como assim? Será que nós estamos entrando na dimensão correta daquele mundo? Ou nós estamos entrando por uma porta que seja uma dimensão que não é a dimensão que aquele mundo atua? Pois é. Então, são muitas reflexões que nós podemos fazer. Mas o que nós temos, que os espíritos nos disseram, é que existem vários mundos em diferentes níveis para diferentes espíritos em condições diversas de evolução poderem habitar. Assim como o planeta Terra, que está no estágio de expiação e provas e numa transição para um planeta de regeneração, existem diversos outros que se encontram em níveis iguais, mais elevados ou inferiores ao da Terra, porque a Terra já passou por um período primitivo. Então, essa aqui é a nossa reflexão, né? Que existem
diversas moradas na casa do Pai. E a gente vai habitar aquela morada que é compatível com a nossa condição. E se a gente quiser habitar lugares melhores, nós temos que começar a fazer o nosso trabalho no aqui e agora, para que tenhamos condições de pleitear, habitar em outros mundos, mas que existem diversas moradas na casa do Pai, sim. Agora, se a gente não está gostando, não está satisfeito, ou gostaria de estar numa outra morada, o que a gente faz? Quando a gente quer mudar de casa para uma casa, para um lugar melhor, porque a gente acha que esse que a gente está vivendo, essa casa que a gente já poderia estar, já tem condição de estar num lugar melhor e a gente não pode, a gente faz o quê? Um planejamento. Vamos nos organizar, vamos economizar, vamos trabalhar para que tenha condição de adquirir ou de estar nessa casa que a gente deseja. Assim também com relação à nossa existência nesses mundos. Se queremos modificar ou se queremos ir habitar um planeta numa condição melhor, ou queremos permanecer também quando a Terra estiver numa condição de regeneração, que nós possamos fazer esse trabalho de transformar em nós aquilo que precisa ser transformado para que nós tenhamos condições de ficar. Ok, gente? A proposta é essa, da gente fazer vídeos curtos, atendendo ao pedido de vocês, de temas que já foram abordados por nós, porque já estamos na pergunta 1013 do Livro dos Espíritos, então já passamos por essas todas, mas é sempre bom relembrar. Então, façam como Railda. Rai, obrigado. E vão lá no canal e mandem a pergunta ou o tema que vocês gostariam que a gente fizesse as reflexões. E lembrando, porque eu não tenho muito jeito para isso, né? Eles, não, Sandra, não é só diz que tem que dar o like ou não, porque pode ser que a gente não gosta. Então são 3 coisas. Você disse, você manda só se inscrever no canal. Não, tem que dar o like se gostou, ou se não gostou. Tem que se inscrever no canal e tem que tocar o sininho para que toda vez que a gente postar alguma reflexão aqui, vocês possam ser notificados, tá bom? Beijo.